Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nosso devocional de hoje está no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, com o tema Jesus é o médico perfeito. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amados, aqui vai nos falar que Jesus ele estava sentado numa mesa. E nessa mesa, ali tinha várias pessoas, né? Os seus discípulos estavam ali e eram pessoas pecadoras. Assim como eu, como você, como nós. Nós somos pecadores. Todo dia nós pecamos. E aí, não agradou os escribas nem os fariseus. Eles ficaram caçoando de Jesus, ficaram falando como que pode comer na mesa com pecadores, com pessoas cheias de pecado, que bebe e tudo. E aí entra esse versículo que eu acabei de ler, né? Que Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio justamente para quem está doente, para quem precisa de uma palavra amiga, para quem realmente precisa de uma cura, de uma libertação. E o que me chama muita atenção aqui é logo no início do capítulo 2, bem nos primeiros versículos aqui, vai nos contar a história de um paralítico. Ele não andava, ele estava sobre uma cadeira de roda. E os seus amigos, sabendo que Jesus curava, que Jesus estava ali dentro daquele lugar ali, seus amigos desceram com o paralítico de cima do telhado. E quando esse paralítico desceu, Jesus falou com ele: os seus pecados estão perdoados. E mais uma vez, os fariseus criticaram a Jesus, falando com ele que ele não poderia perdoar eles, que Jesus não era Deus, que somente Deus poderia perdoar. Mas mal sabendo que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era o Filho, é o Filho de Deus, e que Ele é o próprio Deus. Então, meus amados, Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele que cura, Ele que liberta. Se nós estamos precisando de uma cura, de uma libertação, só nós conversar com o Senhor, pedir ao Senhor que, se for do agrado dele, se for da vontade dele, ele vai curar, porque ele continua sendo o mesmo. Ele foi, e será o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele tem poder para curar, né? Para nos perdoar das nossas falhas, das nossas fraquezas. Os próprios 10 mandamentos, né, vai nos falar assim como Deus nos perdoa. Então, Deus, para a gente perdoar o próximo, né, assim como Deus nos perdoa, Ele nos perdoa. Então, se o próprio Deus nos perdoa, por que nós não podemos perdoar alguém, não é verdade? Então eu quero deixar essa reflexão para os irmãos, que o Senhor Jesus continue nos guardando, nos abençoando, um dia abençoado para todos, em nome de Jesus, amém?